Oi pessoal, eu sou a Abra e esse é o Abraflix. Hoje vamos conversar sobre o primeiro episódio de I Feel You Linger in the Air. O BL é protagonizado pelo Nanku e pelo Bright. Conta com 12 episódios de 46 minutos mais ou menos aí de duração na versão cut, ou seja, na versão que vai para televisão na Tailândia. E a versão uncut tem mais ou menos 1 hora cada episódio. E a gente pode assistir esses episódios como fãs internacionais pelo YouTube. Lá eles têm ambas as versões. A série vai ao ar todas as sextas-feiras e a classificação indicativa é 18+. Como de costume, em todas as reviews de episódios número 1 aqui no canal, eu leio a sinopse para vocês. E aí a gente comenta um pouquinho do que aconteceu nesse episódio e as minhas opiniões. Então vamos lá. Eu vou ler a sinopse para vocês. John é um arquiteto responsável pela reforma de uma casa histórica às margens do rio Ping. Lá, ele descobre uma arca de madeira repleta de desenhos antigos, que parecem estranhamente familiares. Os conteúdos são intrigantes. Porém, John não tem tempo para se preocupar com eles. Ele deve fazer uma viagem de volta a Bangkok para ver seu amor. Durante anos, John contou os dias até que o seu namorado voltasse dos estudos no exterior, apenas para encontrá-lo noivo de outra pessoa. O episódio começa quando o John está sonhando, né? E nesse sonho, ele tá na casa onde ele trabalha, né, restaurando aquela casa antiga. E a gente descobre que ele é arquiteto. E nesse sonho, ele se vê com um homem que ele não sabe quem é, ele nunca viu esse homem na vida. E esses sonhos dele estão acontecendo depois que ele começou a trabalhar na restauração dessa casa antiga. Então ele começa a ter esses sonhos estranhos com esse homem desconhecido e tendo alucinações também. O nosso protagonista, o John, ele tem namorado, mas esse namorado estuda fora do país, né? E ele tem esse sonho de construir a própria casa, né? Pra morar junto com esse namorado, construir uma família. Mas aí o namorado volta pra Tailândia e o John descobre que esse namorado, né, engravidou uma mulher enquanto ele estava fora, né, do país. E eles acabam ali terminando o relacionamento. A partir daí, a gente vê o John entrando em uma crise, né? Ele sai pra beber em uma boate /bar ali que tem na cidade e ele se depara com um homem ali, né, que tenta cometer um crime contra ele, né, envolvendo corpo e consentimento, acho que assim dá pra entender. E o John fala que vai ligar pra polícia e o homem diz que isso não funcionaria porque o John tá bêbado e ninguém acreditaria no que ele tava falando, né? Isso foi uma crítica muito, muito importante que no primeiro episódio o Belly já trouxe pra gente, né? E por mais que tenha sido uma cena pesada, foi muito importante para que as pessoas tenham essa consciência, né? De que isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente do gênero. Pra mim, essa cena foi um tapa assim na cara da sociedade. Não importa de qual sociedade, se foi da Tailândia, do Brasil e de qualquer lugar do mundo, realmente, porque retrata um crime, né? E
a negligência, né, das pessoas, né, do próprio rapaz ter falado pro John que não ia dar em nada. E, né, é uma crítica muito forte a policiais, por exemplo, que negligenciam esse tipo de coisa. Quando a gente pede ajuda, eles simplesmente fazem pouco caso da situação e não resolvem nada, né? Então, foi uma crítica muito importante e realmente a gente vê que a SBL tá aí não só para trazer uma história de ficção pra gente, mas também abordar temas pesados com muita responsabilidade e ainda fazer uma crítica social. Isso eu gostei muito. Nós vemos que o John fica transtornado ali depois dessa cena. O ator, né, fez um trabalho incrível, na minha opinião, porque você vê a dor do personagem, é quase palpável, assim, a dor dele. Quando a cena em que ele tá ali no carro, dirigindo e se debatendo ali, nossa, muito difícil de assistir. E então, assim, o ator fez um trabalho incrível, né? E nessa mesma cena, acontece o acidente, né? O John tá ali se debatendo, dirigindo e tal, e aí acontece o acidente de trânsito, que ele cai, ele sai do carro, ele voa, né, do carro pro lago, né, ali ao lado da estrada, tá, gente? Não é algo muito uou, não. Ele tá dirigindo na estrada e ao lado ali da estrada tem um lago, o carro bate, ele é jogado pra fora do carro e cai no lago, tá? E essa cena, ela... eu fiquei um pouco confusa com ela, na verdade. A cena do lago, onde ele já está no lago, né? Ele fica ali pensando, tipo, vou morrer agora e tal, e é isso. Mas aí vem alguém nesse lago, né? E beija ele. Esse alguém, depois a gente descobre que é o outro personagem principal, né? Mas pra mim não fez muito sentido. Eu não entendi essa cena, então se alguém entendeu, por favor me explica. Porque eu não entendi. Mas é isso, aconteceu isso. O personagem caiu no lago, ele pensou que ia morrer, e aí do nada o outro personagem principal aparece com um bigode falso e beija ele. É isso, não entendi nada, mas se você entendeu, por favor, me explica. Depois disso, ele sai do lago e acaba desmaiando ali na margem. E um garoto chamado Ming ajuda ele, né? Vê ele e resgata ele ali quando ele tá desmaiado, né? E o personagem principal, né, o John, ele vai conversando ali com o Ming e tal. E ele vê que tem alguma coisa estranha, porque o Ming não sabe o que é um celular, ele fala de uma forma diferente, ele cita coisas que não é mais a realidade da Tailândia, né? Por exemplo, tem o que eles chamam de Young Master, né? Que é tipo um senhorio, assim. E essas coisas, né, não fazem mais sentido pra Tailândia nos dias de hoje. E o John acaba descobrindo que ele tá no passado. Eu achei a cena do mercado ao ar livre ali, tipo uma feirinha, né, ao ar livre, muito extensa. Porque essa cena serviu pra ele entender realmente que tava acontecendo alguma coisa errada ali com ele, que ele tava em um lugar onde ele nunca esteve antes e que tudo parecia muito familiar, mas ao mesmo tempo muito distante da realidade. Então, foi muito extensa pra mim, eu achei bem chato essa parte, mas foi a única coisa também de não tão boa nesse episódio.
Eu fiquei esperando o Ming falar a data, né, o ano em que eles estão ali pro John, né, porque ele pergunta, qual é a data, né, em que ano a gente tá, porque ele já descobriu, ele já desconfiou que alguma coisa de muito errado estava acontecendo. E eu fiquei esperando isso muito, muito, muito que ele falasse o ano, porque eu queria saber, eu tava super curiosa. Só que o Ming não fala o ano. Ele fala sobre o governador, né? Ele fala sobre o nome de quem governa ali Chiang Mai, que é uma cidade muito famosa no norte da Tailândia, né? Quem assiste muito BL tailandês conhece essa cidade. E ele fala em esse nome aqui, ó, Gel Nawarat. E eu fui pesquisar. Fui pesquisar porque eu falei, eu preciso saber, né? Em qual momento ali, em qual ano, qual década ali eles estão, né? E eu pesquisei e encontrei que realmente essa pessoa existiu. Ele foi o último príncipe ali de Chiang Mai, né? A governar ali Chiang Mai, a reinar em Chiang Mai. E o John, ele entendeu na hora, né? A hora que o Min falou esse nome, né, desse príncipe aí de Chiang Mai, ele entendeu que ele realmente estava no passado. Eu descobri que essa pessoa, esse homem, reinou em Chiang Mai de 1910 até 1939, tá? E eu li em algumas sinopses ali que eu encontrei pela internet que o ano que ele voltou ali pro passado seria 1920, então bate com o reinado aí desse príncipe, né? Então eu só queria comentar isso com vocês, que o príncipe que ele falou realmente existiu e que eles estão ali por volta de 1920. Nesse episódio, nós descobrimos também que o outro protagonista da história é um homem muito rico ali, é um homem influente em 1920, né? E que ele tem uma leva, assim, de empregados, né? E o Ming é um deles, né? O Ming trabalha ali na casa desse moço aí, desse protagonista, e ele acaba levando o John pra lá, né? O John acaba se tornando aí um empregado da casa também. E esse episódio termina com os dois amigos, né? O Ming e o John, agora que eles se tornaram amigos, né? Durante todo esse episódio. Em um lago. E eles acaba acontecendo ali alguma coisa que os dois viram o barco. Eles acabam caindo na água. E o protagonista, né, esse cara influente, mais rico ali, né, de 1920, ele vê tudo isso acontecer e acaba pulando no lago pra resgatá-los, né? Só que aí ele resgata o John. O Ming sabe nadar, então ele não teve muito problema. Agora, o John me parece que não sabe nadar, não. Eu acho que, tanto pelo fato dele ter sofrido aquele acidente, né, lá no presente, né, em 2023, eu acho que ele não sabe nadar, pelo menos não tão bem quanto o Ming, por exemplo. É isso, pessoal. O que vocês acharam desse primeiro episódio? Vocês estão acompanhando os próximos episódios, né? Porque no dia que esse vídeo for ao ar, já deve ter passado o segundo episódio, tá? Eu vou fazer uma análise dele aqui no canal também. Eu vou acompanhar, tá? Todas as sextas-feiras eu vou acompanhar o desenvolvimento aí da história. Eu tô gostando bastante.
E me sigam nas outras redes sociais também, eu falo muito sobre BL lá, nas outras. E é isso, pessoal. Deixem um like, um comentário e eu vejo vocês em breve.